Bom dia, amados irmãos. Deus abençoe, a graça e paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Vamos começar nossa EBD no dia de hoje, domingo, dia 11 de outubro, dando continuidade, aos estudos que estão sendo realizados, baseado no Sermão do Monte do Nosso Senhor. Vamos começar orando. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, pela graça que temos, a bênção que temos, Senhor, de conhecer a Tua palavra, de ter conosco o Teu ensinamento, Pai. Que o Senhor venha nos trazer sabedoria, que o Senhor venha nos trazer entendimento, compreensão, e acima de tudo, Senhor, que possamos colocar aquilo que o Senhor nos ensinou em prática para que as nossas vidas sejam vidas diferenciadas, Senhor, vidas que façam a diferença no mundo que tanto precisa, Senhor, da luz de Cristo, da luz de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Sejam muito bem-vindos, meus amados, queridos irmãos, que estão nos acompanhando pelo YouTube. No Zoom temos poucas pessoas, mas eu acredito que essa manhã vai ser uma manhã de alegria e de bênção. O tema de hoje é piedade do cristão, a piedade do cristão. Está baseado no livro de Mateus, capítulo 6, e os versículos são capítulo 6, verso 1 a 8 e 16 a 18. A gente vai falar sobre a esmola cristã, a oração do cristão e o jejum do cristão. São três coisas, três elementos que fazem parte da piedade do cristão. A grande X desta questão, nesta passagem, é a motivação que leva as pessoas a fazer esses atos de piedade. Sendo que a maioria das religiões do mundo tem dentro de suas práticas a oração, o jejum e o auxílio aos pobres, precisamos fazer uma diferença, seguindo as instruções do Senhor. Verdade é que qualquer religião que a gente conheça, ou que a gente tenha conhecimento, todas aquelas que existem no mundo, todas elas praticam a oração, praticam algum tipo de jejum e estão também interessadas em fazer o bem ao próximo, em levar algum tipo de alívio aos necessitados. Primeiro ponto, a esmola cristã. E vamos ler o livro de Mateus, capítulo 6, versos 1 em diante. Diz assim: cuidado para não praticares boas obras diante dos homens, a fim de seres vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa de vosso Pai que está no céu. Assim, quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, a exemplo dos hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas, quando deres esmola, a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai que vê o que é segredo te recompensará. A esmola cristã, em primeiro lugar, irmãos, é uma ordem e uma bênção. O versículo 2, ele diz assim, Jesus falando, assim, quando deres esmola. Veja que o Senhor Jesus, ele já dá por certo que o cristão irá praticar esse ato de piedade, de misericórdia, de dar esmola. Ele não traz isso como um mandamento novo, mas ele simplesmente vai trazer uma compreensão melhor, mais espiritual, dessa ação que é o de dar esmola. Esmola, na sua origem, ela significa compaixão. Ela é trazer alívio imediato para os pobres, de maneira financeira ou de outras formas. No livro de Deuteronômio, capítulo 15, verso 11, Deus diz ao povo de Israel que sempre existirão pobres, sempre, sempre, sempre.
né? Então, ele manda que o povo de Israel abra a mão livremente para o pobre e o necessitado. Esse versículo é fantástico. Vamos dar leitura. Capítulo 15 de Deuteronômio, verso 11. Olha só, diz assim: pois nunca deixará de haver pobres na terra. Nessa época de eleição, irmãos, a gente não pode se iludir e nem sequer a gente como crente. Uma vez eu escutei um pseudo-profeta, eu falo pseudo-profeta porque não é possível que uma pessoa profetize a extinção da pobreza no mundo ou num país, quando a Bíblia diz que sempre existirão pobres. Então, a gente não pode se iludir com esse desejo. A pobreza, de fato, vai acabar quando Jesus voltar, quando o reino de Deus seja estabelecido 100% sobre o governo do Senhor Jesus. Antes disso, a Bíblia diz que sempre haverá pobres na terra, e diz assim: por isso te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado e para o pobre na tua terra. Veja como o pensamento de Deus, né? A ordem de Deus é que exista liberalidade no coração do povo para ajudar aqueles pobres e necessitados. Mas não se trata só de uma ordem, mas também se trata de uma bênção. Salmos 41:1 chama de bem-aventurado aquele que faz isso. Salmo 41:1 vai dizer que é bem-aventurado aquele que traz algum alívio, algum conforto aos necessitados. E o Senhor Jesus, no livro de Atos, Paulo cita uma fala do Senhor Jesus que diz que é mais bem-aventurado dar do que receber. Então, a esmola cristã é algo que tem que existir. E essa esmola, ela precisa ser com uma motivação correta. Essa esmola tem que ser feita ou realizada da maneira adequada, porque senão se torna um fato, uma ação infrutífera, espiritualmente falando. Veja só, versículo 3 de Mateus 6. Mas quando deres esmola, a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Dar esmolas procurando reconhecimento humano é o que deve ser evitado. De qualquer forma, procurar de todas as maneiras possíveis que a nossa ação de piedade, no fato de dar uma esmola para alguém, que isso nunca seja motivado para obter um reconhecimento humano. Porque quando alguém realiza essa ação e de fato está procurando reconhecimento humano, nada terá além daquilo. Ou seja, tudo que um homem obter da ação de dar uma esmola, se o que ele está procurando é reconhecimento humano, vai ser só e mais nada. Mas, como cristãos, devemos procurar que a nossa ação seja motivada ou tenha uma origem de uma motivação correta. Verso 4 diz assim: para que tua esmola fique em segredo e teu pai que vem o que é secreto te recompensará. Veja que o Senhor Jesus não anula a recompensa pelo agir, mas coloca essa recompensa na mão de Deus. Aquilo que Deus pode nos dar é de fato melhor e a única motivação que tem que nos levar a agir. Vemos isso claramente na vida de Moisés e outros heróis da fé. Hebreus capítulo 11, ele vai nos trazer uma relação de heróis de fé, né, não extensiva. O próprio autor diz assim que falta tempo de nomear todos, mas quando ele fala, por exemplo, de Moisés, ele disse que ele
desprezou o fato dele ser filho da filha de Faraó por aquilo que ele tinha na frente. E o próprio Senhor Jesus suportou o sofrimento pela alegria que o aguardava. Veja, vamos ler aí Hebreus capítulo 12, verso 2, que fala que o nosso Senhor, ele enfrentou sofrimento, mas ele tinha uma motivação. Hebreus capítulo 12, verso 2. Fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu e está assentado à direita do trono de Deus. Dá para perceber muito claramente que nós, como cristãos, podemos sim ter motivação para fazer as obras. Não existe aquela espiritualidade superior de que eu faço as coisas sem esperar nada em troca. Não existe, irmãos, não existe. Mas nosso coração, em primeiro lugar, tem que ser um coração limpo diante de Deus. O nosso primeiro desejo tem que ser glorificar a Deus, né? E saber que dele vem recompensa. O próprio Senhor Jesus, ele fez isso, ele enxergou a alegria que tinha pela frente e por causa disso ele sofreu. Eu já falei, Moisés, ele desprezou seus privilégios no palácio de Faraó, porque ele tinha coisas, tinha uma motivação, né? Ele tinha diante dele uma recompensa que era maior. Então, como cristãos, precisamos nos posicionar de uma maneira correta. Obviamente, a palavra do Senhor, ela nos leva a um entendimento melhor disso. E o próprio Espírito Santo vai nos trazendo entendimento, clareza, para discernir nossos próprios sentimentos, nossas próprias intenções. Precisamos fazer esmola, sim, precisamos, mas com uma motivação correta, com uma motivação adequada. Agora, a palavra do Senhor nos disse que devemos ser liberais no momento de ajudar. Não sei se acontece com vocês, mas muitas vezes a gente fica com um pé atrás com algumas pessoas, né? Algumas pessoas que estão pedindo, falar especificamente de pessoas que, situação de rua, se aproximam a você e você fica assim, não dou, ele vai usar de uma boa forma ou ele vai usar para comprar o que não de fato vai fazer mal para ele, e vem esse conflito, né? Eu faço parte desse povo que fica nesse conflito, né, de tomar uma boa decisão. Tem uma fala aqui que na lição de hoje que é muito interessante. Diz assim, ó, Didaqué diz assim, que tua esmola sua em tuas mãos até saber a quem dá. É uma boa frase. A gente precisa ser juizoso, né? Ter um bom juízo para dar esmola e dar de uma maneira adequada. Mas de outra forma, irmãos, eu acredito que Deus não vai se preocupar ou não pede para nós sermos agentes fiscais, né? Agente fiscal. Porque, por exemplo, a nossa igreja, a PIB de Itaim, ela contribuiu e ajudou muitas famílias nessa pandemia com cesta básica, né? E as pessoas chegavam na igreja e pediam, e a gente fazia isso com todo amor. Imagina se a igreja fizer o seguinte, você vai receber uma cesta básica, mas eu quero ver como que você administra, se você faz a comida direitinho, se você não está vendendo as coisas. Então, é uma função fiscal que não compete. O que Deus quer de nós é que façamos obras de misericórdia. O que Deus quer de nós é que hajamos conforme o amor de Deus nas nossas vidas, que contribuamos.
mas não que nos tornemos agentes fiscais. Talvez isso tira um pouco o peso das nossas costas no momento de alguém se aproximar e pedir ajuda para nós. De fato, muitas vezes vamos ser enganados, eu já fui, já percebi, né? Dá um sentimento meio ruim, né? Mas muitas vezes quem se aproxima de você, de fato, está com muita necessidade. E é melhor, entre aspas, pecar pelo excesso que pecar eh, da maneira contrária, né? Pecar pela mesquindade, né? Um sentimento mesquinho. Então, eu acredito que essa seja o mais importante para nós cristãos, dar, ao invés de simplesmente nos colocar numa posição hipócrita de tentar dar para ser vistos ou dar e tentar fazer uma fiscalização com aquilo que a gente está com aquilo que a gente está ajudando. Agora, esse fato de dar esmolas, não significa, irmãos, de maneira nenhuma, que esteja em contraposição, né, daquele texto de Efésios 2, 8 ao 10, que diz que nós somos salvos pela graça. Por que isso daqui é importante salientar? Porque pode ter alguma vez alguma pessoa questionar e falar assim, eu estou dando esmola, ou isso daí é para alcançar salvação. De maneira nenhuma. Efésios 2, 8 a 10, diz que somos salvos pela graça, por meio da fé, e somos salvos para boas obras. Então, uma das boas obras que o cristão tem que exercer é a de dar esmolas. Amém? Segundo ponto, a oração do cristão. A oração do cristão. Versículo 5, aqui em Mateus capítulo 6, diz assim, e quando orardes, não sejais como os hipócritas. A figura é a mesma daquilo que a gente vem falando em relação às esmolas. Orar com a motivação de ser reconhecido pelos outros, tudo o dito ao dar esmolas pode se aplicar à oração, porque se eu oro para ser reconhecido por outras pessoas, para que outras pessoas vejam quão espiritual eu sou, para que outras pessoas vejam que eu oro bonito, né? Ou que eu estou orando, que eu estou me preocupando com esse exercício espiritual, a minha recompensa vai se limitar ao reconhecimento das pessoas. Mas perceba, irmão, que Jesus não condena a oração pública. Tá? Jesus não está dizendo que é mal orar em público. Não é isso. O que Jesus está dizendo é que a hipocrisia tem que ser evitada. É a hipocrisia que tem que ser colocada de lado. O nosso Senhor Jesus, ele próprio orou em público. Vocês lembram que em algum momento ele olha para os céus e diz assim, eu te louvo, Pai. Né? Inúmeras vezes ele faz isso no meio do povo. Então, a oração pública não significa ou não é necessariamente uma oração ruim. O problema é a motivação. O problema é a motivação. O maior ênfase de Jesus em relação à oração é a necessidade de intimidade. O segredo fala dessa intimidade. Veja que Jesus, ele diz assim, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê o que é secreto te recompensará. Deus que vê o que é secreto, Deus que vê na intimidade, vê no íntimo. E o versículo 7, veja o que disse. Quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Repetições inúteis. Mais uma vez, Jesus remarca a necessidade de intimidade.
Veja que Jesus, em outras ocasiões, ele ensinou a necessidade de orar com insistência e a orar frequentemente. Temos o exemplo da parábola da viúva. Jesus diz assim que uma viúva foi e pediu justiça a um juiz, e o juiz não fez, né? E a viúva foi uma e outra vez para pedir para aquele juiz que não temia a Deus, que não tinha temor de Deus, para que ele agisse em favor da viúva. E Jesus diz assim: se aquele juiz ouviu, quanto mais Deus, vosso Pai, vai ouvir. Isso significa que Jesus, ele quer que a gente ore sim, com insistência e com fervor. Ele próprio fez isso. Veja Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, verso 44. Mateus 26, 44. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Jesus, quando estava no Getsemane, né, junto com os discípulos, e aquele fato dele deixar os discípulos, e os discípulos adormecerem, ficaram dormindo, e Jesus, uma e outra vez, ir e ver e encontrar os discípulos nessa situação, diz a Bíblia que ele se retirava e orava as mesmas palavras. Mas ele não orava da maneira que ele próprio condena em Mateus capítulo 6, que diz assim, repetições inúteis. Porque a oração de Jesus, que foi feita 3 vezes, na mesma noite, com as mesmas palavras, não se torna uma repetição inútil. Sabe por quê? Porque Jesus tinha intimidade com Deus. E o que ele trazia, aquela oração que Jesus apresentava ao Senhor, era uma oração fervorosa, de um coração humilde e um posicionamento correto diante de Deus. Não era simplesmente realizar um rito ou cumprir um protocolo ou seguir um roteiro pré-estabelecido. O que aconteceu ou acontecia naquela época dos fariseus é que eles cumpriam um rito, o rito da oração. Eles cumpriam, sabe aquelas mantra que, se eu não estou enganado, é da religião hindu, que é a repetição de palavras e palavras que não faz sentido nenhum. Por quê? Porque não existe fervor, não existe intimidade com Deus, não existe a conexão com Deus. Veja outro exemplo de alguém que orou mais de uma vez por algo. Segundo aos Coríntios 12, o apóstolo Paulo diz assim, ó, segundo aos Coríntios 12, 8, pois pedi ao Senhor 3 vezes que o tirasse de mim. Sabe aquela espinho na carne que Paulo tinha? Diz o próprio Paulo que ele pediu a Deus 3 vezes. Ele orou com insistência, ele orou e repetiu o pedido. E Deus deu a resposta, aquela resposta que era a melhor para a vida de Paulo. A minha graça te é suficiente. Mas aqui o que eu quero trazer é o fato de Paulo orar, né, por 3 vezes pelo mesmo motivo. Então, para dizer, irmãos, que quando Jesus diz assim, quando Jesus diz assim, quando orares, não useis de repetições inúteis, ele está falando de que para orar é necessário intimidade. Ele está falando que a oração não é um rito, não é uma coisa mecânica, não é uma coisa rotineira que eu faço e cumpro, né, como se fosse suficiente repetir, verbalizar algumas palavras. É triste, mas isso foi o que aconteceu com o Pai Nosso.
Pai Nosso, que deveria ser o exemplo, né? Que Jesus diz assim, orai deste modo, ele dá um exemplo, ele dá uma maneira correta de como se dirigir ao Pai em oração. O Pai Nosso virou um rito, virou um protocolo, virou rotineiro. Tanto é que pessoas repetem o Pai Nosso e não têm noção daquilo que estão falando, né? Não presta atenção daquilo que está dizendo. É igual aquela música que fica na sua cabeça, né? Que mesmo que você esteja ela repetindo, você não tá conectado com aquela letra que a música está falando. Então, a oração do cristão tem que ser uma oração de intimidade. Não tem que ter hipocrisia. E a oração do cristão pode ser, sim, pública, caso necessidade, pode ser, sim, uma oração insistente, fervorosa, repetida, mas principal tem que ser uma oração de comunhão e de intimidade com Deus. E terceiro ponto do nosso estudo hoje, o jejum do cristão. O jejum do cristão. Versos 16 a 19 do capítulo 6 de Mateus, diz assim: quando jejuardes, mais uma vez o Senhor Jesus, ele não tenta trazer alguma coisa nova para os discípulos. Ele já dá como fato, né, a prática do jejum. E ele diz: quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade, vos digo que eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, põe óleo na cabeça. Outra versão vai dizer, unge a tua cabeça. Lava o rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê o que é secreto, te recompensará. O jejum é a primeira coisa que a gente precisa saber. O que é jejum? Né? A gente não vai ter tempo de fazer um estudo amplo dessa prática, dessa disciplina espiritual que é o jejum, mas podemos dizer que jejum é abstenção total ou parcial de alimento ou água. Qualquer outra coisa que foja disso, irmãos, pode ser qualquer. A gente pode chamar de muitas coisas, mas jejum não. Por exemplo, eu vou jejuar TV. Não faz sentido, pelo menos no sentido bíblico. Se eu vou, entre aspas, jejuar TV, mais apropriado seria dizer, eu vou me disciplinar, porque eu quero santificar a minha vida, eu não quero beber o que o mundo está me trazendo através da TV. Então, seria mais adequado, né? Mais adequado. Porque o jejum bíblico é abstenção de alimento, abstenção de água, seja por um tempo, seja parcial ou total, por algum tempo delimitado, né? O jejum, mais uma vez, no caso do jejum, a hipocrisia deve ser evitada de qualquer maneira. Não podemos jejuar, não é correto que o cristão jejue e mostre para os outros quão espiritual ele é, que ele está jejuando. Pretender fazer o jejum uma moeda de troca para com Deus também está muito errado. Tem vezes que a gente fala, os cristãos, eu escuto muito falar, eu vou jejuar para quê? Não existe isso. Eu não posso pretender que o meu jejum, que o fato de eu parar de comer, gere uma bênção, né? Ou gere um resultado por meu próprio esforço. Isso daí, irmãos, seria acrescentar ou pretender e tentar acrescentar alguma coisa à graça de Deus. Porque
a Bíblia é muito clara. Tudo que a gente recebe é pela graça. Tudo que Deus nos dá é pela graça. Eu não mereço nada. Agora, se eu coloco o meu jejum como uma moeda de troca, eu estou tentando acrescentar uma obra humana para obter uma bênção ou um benefício espiritual, ou espiritual, físico, material, o que seja. Então, o jejum não é moeda de troca. O jejum, ele sim se torna um exercício espiritual, mas ele não faz sentido nenhum se a oração não está junto, colada. Quando o povo, na Bíblia, algum deles, relatos bíblicos de que o povo era convocado para jejuar, ou o povo fazia, decretava, proclamava jejum, o que predominava durante esse jejum era a oração. A oração. Porque eu paro de comer, paro de fazer, não só paro de me alimentar, mas eu paro com tudo e me coloco num posicionamento, numa posição de total humildade diante de Deus e em procura do rosto de Deus e a resposta de Deus em oração. Não faz sentido nenhum, irmãos, fazer jejum sem orar. Por exemplo, eu vou jejuar hoje. Eu vou jejuar hoje porque é dia de jejum na igreja. E o que eu vou fazer? Eu vou deitar e vou dormir. Das 6 da manhã às 6 da tarde. Isso não é jejum, irmão. Ou não é jejum bíblico, não é jejum, não cumpre o sentido claro do jejum. Porque aí se torna um rito, se torna uma coisa rotineira, pré-estabelecida, se torna um protocolo. O jejum, geralmente, ele é praticado, ele é realizado em momentos de grande tristeza. Veja que Senhor Jesus, quando foi questionado por algumas pessoas que falaram assim: olha, os fariseus jejuam, os discípulos de João jejuam. Por que teus discípulos não jejuam? Aí o Senhor Jesus ele diz assim: pode aquele que está de bodas jejuar enquanto o noivo está com eles? Ou seja, no momento de alegria, no momento de felicidade, de bênção, de abundância, não é momento de jejuar. Mas Jesus diz assim: virá o dia no qual o noivo será tirado, então eles jejuarão. Vai ser momento de jejuar, vai ser um momento triste e vai ser momento de jejuar. E nesse momento, o jejum, irmão, se torna até mais, entre aspas, fácil. Sabe por quê? Porque quando a tristeza vem ao coração, às vezes até a fome vai embora, né? Às vezes até o desejo de comer, ele some. E aí a gente entra num período de jejum, um período de procura da palavra de Deus, da presença de Deus, do rosto de Deus, da resposta de Deus, do conforto, do consolo de Deus. E o alimento, ele se torna uma questão secundária, né? Então, momentos de grande tristeza. Em outra ocasião que é necessário, ou que é o jejum praticado, em momento de arrependimento. Momento no qual a pessoa se percebe a sua necessidade de perdão, a sua necessidade da graça divina agindo na sua própria vida. Então, é um momento de jejum. Nós temos o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele era ainda Saulo, diz a Bíblia que ele ia a caminho de Damasco, e no meio do caminho o Senhor Jesus apareceu para ele. Jesus, ele dá instruções para Saulo
e Saulo entra na cidade de Damasco, mas diz a Bíblia que ele não comeu durante 3 dias. Ele não comeu, né? Ele passou um período de jejum, Por quê? Porque ele estava num processo, aquele processo de arrependimento, de entender a obra de Deus, de entender a obra de Cristo na sua vida. E outras ocasiões que são necessárias, a Bíblia mostra que o jejum era praticado no momento de toma de decisões, né? Toma de decisões. Mas, mais uma vez, a toma de decisão, ela surge de um período de oração. Surge de um período de oração. E esse período de oração insistente, persistente, interligada, intimamente ligada a um período de jejum. Um período de jejum. Esse jejum também pode ser, a Bíblia mostra que pode ser um jejum individual ou um jejum coletivo. Uma rápida olhada aos textos bíblicos que falam do jejum. Já no Antigo Testamento, a ordem de Deus era que o povo de Deus deveria jejuar uma vez no ano, no dia da expiação. Era uma ordem. Né? Lucas 18:12 vai dizer que os fariseus, no tempo de Jesus, jejuavam 2 vezes por semana. Em Mateus 9:14, a gente vê que os discípulos de João Batista jejuavam. Em Mateus 4:1 e 2, vemos que o próprio Senhor Jesus jejuou antes de começar o seu ministério público. E a igreja primitiva, segundo Atos, capítulo 13, 1-3, e capítulo 14, 23, nos disse que a igreja primitiva jejuou. E segundo aos Coríntios 6:5, esse texto a gente vai ler, segundo aos Coríntios 6:5, mostra que os apóstolos jejuavam. Segundo aos Coríntios 6:5. Olha o que o apóstolo Paulo diz assim: em chicoteamentos, prisões, tumultos, em trabalhos, em noites sem dormir, em jejuns. Ou seja, que ele passou a vida cristã realizando o ministério, cumprindo o seu ministério, e dentro de tudo aquilo que ele realizava, incluía tempos de jejum. E diz aqui, sem dormir, vigílias, né? Vigílias, ou momentos nos quais não era possível descansar ou dormir. Então, o jejum se torna uma ação de piedade do cristão. É necessário jejuar? Mas temos que fazê-lo de maneira correta. Para encerrar, irmãos, para só fazer um resumo de tudo aquilo que a gente estudou hoje, a gente viu a esmola cristã, ou a esmola do cristão, a oração do cristão e o jejum do cristão como atos de piedade cristã. A grande X da questão, eu comecei hoje dizendo, é que a motivação desses 3 atos, dessas 3 disciplinas espirituais, tem que ser a correta. E a motivação da hipocrisia ou do reconhecimento humano acaba com qualquer um deles, porque isso torna essas práticas infrutíferas espiritualmente falando, torna essas práticas totalmente materiais, humanas, onde o reconhecimento vem só dos homens e não do Senhor. Então, que Deus nos traga sabedoria, nos conduza nessa vida cristã que a gente leva e possamos, de fato, praticar esmolas, praticar a oração e praticar o jejum cristão da maneira que Deus quer que seja feito. Amém? Vamos orar para encerrar e pedir a Deus a graça sobre as nossas vidas. Senhor, muito obrigado, Pai,
mais uma vez pela tua palavra. Senhor, quando lemos, quando estudamos, somos confrontados, Senhor, com a nossa própria realidade. Eu sou confrontado com a minha realidade, Senhor. E eu preciso ajustar a minha caminhada cristã para que ela seja mais coerente com aquilo que o Senhor Jesus me ensina. Que as minhas orações, que a minha prática de limosna, de esmola, que a minha prática do jejum sejam, Senhor, conforme teu desejo, conforme a tua instrução. Da mesma maneira, eu peço, Pai, pela tua igreja, pela PIB do Itaim, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos leve a níveis melhores de comunhão e de intimidade contigo, Pai, para que tudo o que nós fizermos glorifique teu nome e traga recompensa adequada para as nossas vidas. Traga, Senhor, aquele galardão que o Senhor quer nos dar, que glorifica teu nome, porque vem da tua mão. Eu oro, Pai, agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus esteja abençoando, meus queridos irmãos, que tenham acompanhado essa aula de EBD. E a gente se encontra à noite, durante o culto, seja se você vai participar de maneira presencial ou se você vai participar e acompanhar pela mídia, né, pelo YouTube ou Facebook. Hoje teremos a presença de um missionário de Sergipe, Edinaldo, ele é o nome dele, e vai ser bênção, irmãos. Então participe, não perca o culto ao Senhor nessa noite. Tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.